Direito ao esquecimento. O que é isso? Para que serve? Onde vive? Do que se alimenta? E por que raio gera tanta polêmica? É isso que eu vou te falar hoje. Se o vento permitir, no caso, né? Porque eu acho que no momento ele não está permitindo. O direito ao esquecimento é o direito que uma pessoa tem de ser esquecida, literalmente. Ou seja, é o direito de impedir que algum fato que aconteceu na sua vida, mesmo que verídico, venha a ser exposto a público, causando algum tipo de transtorno ou sofrimento. Esse direito ainda não tem uma lei específica. Porém, na nossa legislação atual, nós temos alguns direitos que são parecidos com o direito ao esquecimento. São eles o direito à vida privada, a honra, a dignidade da pessoa humana e o direito à intimidade. Só que esse direito ao esquecimento, às vezes eles acabam esbarrando em alguns outros direitos, como o direito à liberdade de expressão e o direito à informação, por exemplo. Aí isso vira um BOzão, porque de um lado temos o direito de um ser humano de ser esquecido e do outro lado nós temos o direito de várias pessoas, que está falando do direito de informação e do direito de liberdade de expressão. E por conta desse conflito é que voltou a se falar sobre isso recentemente, especialmente por conta da internet. Como todos nós sabemos, a internet é um lugar onde com muito pouco tempo e em poucos cliques você consegue achar imagens, vídeos de várias pessoas em qualquer momento da vida delas, coisas que sequer as pessoas hoje gostariam que alguém visse. E isso torna muito mais difícil exercer esse direito ao esquecimento. Aqui no Brasil nós temos dois casos que foram exibidos num programa chamado Linha Direta, que viraram casos de processo. Você que nasceu nos anos 80 e 90, só de ouvir essa palavra já arrepiou aí, que eu sei. Se você nunca ouviu falar nesse programa, você é Nutella e você não faz ideia do que é passar um cagaço de verdade. Linha Direta foi um programa exibido pela Globo entre os anos de 1999 a 2007 e lá nesse programa eles expunham alguns crimes que ocorreram aqui no Brasil. Eles faziam algumas reconstruções, divulgavam imagens, depoimentos, gravações, tudo que pudesse elucidar o que aconteceu e que fim levaram todos os envolvidos. E no final eles ainda botavam assim pra você ficar ligado a foto do camarada e falavam assim: se você viu esse cara na rua, você faz favor de ligar pras autoridades. Aí, meu amigo, aí que a piazada ficava morrendo de medo de achar esses caras na rua. Pois bem, nesse programa, como eu falei, foram exibidos dois casos que viraram processo. Os casos são da Chacina da Candelária e da Aida Cury. Eu vou falar sobre eles agora. O caso da Chacina da Candelária foi exibido no programa e foram colocadas fotos dos supostos envolvidos nesse crime. Só que dentre essas fotos, foi exibida a foto de um rapaz que foi absolvido pela justiça. Considerando que mesmo depois dele ser absolvido no processo, o programa exibiu a foto dele como uma pessoa que estava envolvida no crime, você já pode imaginar o tamanho do problema que isso virou na vida do cara. E por conta disso, ele pediu uma indenização à Rede Globo. E a tese dele é justamente essa, do direito ao esquecimento. Até porque o cara foi absolvido, ou seja, teve todo um processo onde foram produzidas todas as provas e depois de tudo que foi avaliado, foi verificado que ele não tinha nada a ver com o rolê. E daí, tempos depois, a foto do cara tá lá estampada para milhares de telespectadores como se ele tivesse envolvido nesse crime. No processo, ele fala que a exibição desse programa reacendeu na comunidade onde ele morava uma imagem de que ele era um assassino e isso fez ele perder o direito dele de paz, anonimato e a privacidade pessoal. Ele alegou também que ele foi obrigado a se mudar da comunidade onde ele morava para garantir a sua própria segurança e a dos seus familiares. Nesse caso, a justiça reconheceu o direito dele ao esquecimento e reconheceu também que essa situação toda gerou danos na vida dessa pessoa. Inclusive, foi mencionado num trecho da decisão que o programa poderia até ter sido exibido, mas deixando de lado todas as fotos dessa pessoa, afinal de contas ela foi absolvida pela justiça. Só que como o programa já tinha sido exibido, não ia ter como proibir a sua exibição. Sendo assim, a justiça entendeu que a Globo deveria pagar uma indenização por danos morais a esse rapaz. Já o segundo caso é o caso da Aida Cury, que foi vítima de um crime que ocorreu em 1958 aqui no Brasil. Ela foi estuprada e assassinada. O programa Linha Direta falou sobre esse caso em 2004, ou seja, muito tempo depois do ocorrido. Em razão dessa exibição, a família da Aida Cury também ingressou com uma ação contra a Rede Globo, pautada no direito ao esquecimento, alegando que mesmo depois de muitos anos do ocorrido, a emissora não tinha esse direito de causar novamente todo esse sofrimento à família. Afinal, com o passar do tempo, eles já vinham tentando se recuperar de todo o ocorrido e essa exibição do programa gerou novamente todo um sofrimento. Só que nesse processo a justiça reconheceu que não há direito ao esquecimento. Nesse caso, o STJ reconheceu o direito da emissora de divulgar esse caso,
porque eles estavam relatando que apenas relataram os acontecimentos como foram, se tratava de um crime de grande repercussão, que não havia como contar a história da Aida Cury sem mencionar a Aida Cury. Então, nesse caso, foi reconhecido o interesse público e o direito de informação, não havendo, portanto, reconhecido o direito ao esquecimento. Só que nesse caso, a família recorreu dessa decisão do STJ e agora esse processo está no STF. Lembra no começo que eu falei que no Brasil a gente não tem uma lei específica sobre o direito ao esquecimento? Pois é, em razão desse caso específico, o STF entende que o direito ao esquecimento é um tema de interesse público e geral. E por conta disso, eles vão julgar esse caso da Aida Cury e a decisão que sair desse caso vai valer para todos os outros casos que já estão em trâmite e os novos que vão ter andamento a seguir. Então, em breve, podemos ter uma decisão que vai pautar todas as ações de direito ao esquecimento. Por isso que esse assunto é tão importante. Por hoje é isso, um beijo e até!